Bom dia, Natália. Bom dia, Tudo bom? tudo e você? Eu tô na luta. Tô aqui lutando, minha filha. Ai, ai. Querida, né? Eu vou continuar o conteúdo. Nós paramos em Era Napoleônica, né? E agora passa para Brasil, que é a chegada da vinda da chegada da família real aqui por consequência da Era Napoleônica, tá? Então hoje é a vinda da família real. Acho que eu vou começar com você, porque deu a hora. Ah, a Kellen chegou. Kellen, bom dia. Bom dia, Tudo bem? tudo sim. Eu estava falando com a Natália aqui que nós paramos lá em Era Napoleônica, né? Semana passada nós não tivemos aula, nem a outra. Eu vou passar para Brasil, que é a sequência daquele primeiro material que nós recebemos. Era Napoleônica, vinda da família real. Então, hoje é vinda da família real para o Brasil, tá? O Tá tema. bom. E aí a gente já trabalha o processo de independência, tá? Vou dar uma aceleradinha aí. Vamos lá. Aqui chega mais gente. Recapitulando aqui, né? Na era napoleônica, nós falamos do bloqueio continental, que foi a alternativa estabelecida por Napoleão Bonaparte para controlar o desenvolvimento da Inglaterra, que era a rival econômica dela, né? Falamos do poder bélico da França nessa época, falamos do poder náutico da Inglaterra nessa época, e a Inglaterra não só com poder náutico, mas também com poder industrial, né? Então, o bloqueio continental não durou muito tempo, os países desrespeitaram o bloqueio continental e acabaram sofrendo retaliações por parte de Napoleão Bonaparte, né? Então, é nesse momento aqui, galera, que a história do Brasil se aproxima bastante do que estava acontecendo na Europa do ponto de vista político, né? E eu costumo dizer muito isso, eu até falei com vocês na última aula, que Napoleão Bonaparte modifica a nossa história através do bloqueio continental e através do ataque a Portugal e a Espanha. Porque a partir do momento que ele decide fazer isso, né, uma retaliação, a permanência do comércio com a Inglaterra, é que as coisas aqui começam a mudar, né? No território espanhol, o rei é preso pelo exército napoleônico e a partir da sua prisão tem início aqui o processo de independência dos territórios espanhóis, a partir da prisão do rei da Espanha, ok? Com a família real portuguesa foi diferente, né? Vinha aí um contexto histórico que levou a, a uma dificuldade muito grande por parte de Dom João VI. Dom João VI perde o pai e o irmão num curto espaço de tempo. A mãe, a rainha, né, fica doente, sem condições administrativas nenhuma, e aí ele tem que tomar as rédeas dessa situação e por não ter tanta diplomacia, acaba se rendendo e mudando, vindo para o Brasil. E quando a gente fala dessa vinda para cá, a gente fala do início de um processo de independência, né? Porque a partir do momento que a família real escolhe vir para cá, é que nós começamos a trabalhar o caminho para a independência do Brasil. Esse caminho para a independência do Brasil também é um caminho cheio de dependência dos aspectos, em aspectos políticos e econômicos, por parte da Inglaterra, né? Nós entramos a partir da vinda deles para cá no período que nós chamamos período joanino.
É importante lembrar que essa família já vem para cá em crise, porque a Carlota, a princesa, era contra a vinda para cá. Eles vieram, inclusive, em caravelas diferentes, né? Ela veio contra a sua vontade, o desejo dela que Dom João permanecesse lá e lutasse contra Napoleão Bonaparte. Sem condição para isso, ele opta por vir para cá. Então, de 1808 a 1821, nós vamos trabalhar o período joanino, né? O período que Dom João VI governou o Brasil, né? E durante esse período, vai mudar os aspectos políticos do Brasil. O Brasil deixa de ser uma colônia e passa a ser um território português, uma vez que agora a família real vivia aqui, né? Qual é o marco dessa transição? Acontece logo depois da chegada da família real aqui, com a abertura dos portos. A abertura dos portos significava o quê? O fim de um monopólio estabelecido desde o início da nossa colonização. A abertura dos portos, na prática, é o fim do pacto colonial. Ou seja, agora o Brasil poderia comercializar com outros países que não fosse Portugal, né? Com isso, nasce uma rivalidade econômica. Os portos brasileiros estarão abertos para comercializar com qualquer país. E aí, 2 anos depois, né, a Inglaterra consegue, por conta das dívidas que o Brasil tinha e dessa dependência, né, econômica que o Brasil tinha com a Inglaterra, assinar o Tratado de Comércio, que é um tratado de amizade, uma aliança entre eles, né, que abre aí um caminho para debates que só vão se concretizar no final do século XIX. Quais são os pontos do Tratado de Aliança e Amizade? Olha lá, a proibição da Inquisição do Brasil, no Brasil, que era oficialmente católico, o Estado português era católico, a Inglaterra não, então ela coloca esse ponto para diminuir a influência da Igreja Católica aqui também, né? E o fim gradual do tráfico negreiro. Eu gostaria que vocês observassem a data desse tratado, porque esse tratado foi assinado em 1810, e aqui o Portugal se comprometia a acabar com o tráfico negreiro, ato que só se concretiza em 1850. Então, foram 40 anos aí de enrolação nesse processo, né? Outro tratado assinado na mesma época é o Tratado de Comércio. Nesse Tratado de Comércio, gente, ficou estabelecida a seguinte coisa. Tudo que fosse produto de Portugal seria comercializado aqui com uma taxa de impostos de 14%. Desculpa, 16%. O que fosse inglês, 14%. E o que fosse de outros países, 24%. O que quer dizer isso? Que esse tratado, economicamente falando, privilegiava os produtos ingleses aqui dentro. Então, nós vamos perceber a força econômica que a Inglaterra começa a implantar após a vinda da família real para cá, né? Lembrando que nessa época o Brasil ainda era proibido de se industrializar, o que aumenta essa dependência em relação ao que era produzido na Inglaterra, né? Outra coisa que nós vamos assistir aqui, a partir da chegada da família real, é uma mudança no ponto de vista cultural do país, né? Precisava organizar uma estrutura para receber essa nobreza e, com isso, Dom João, em pouco tempo, tomou várias ações, né? Pontuando aí as principais ações dele, a criação da Escola de Artes, a primeira escola de medicina do Brasil, o Banco do Brasil, mas o que? Ele trouxe a imprensa régia, que começa a imprimir o primeiro jornal brasileiro que dava notícias sobre a corte, né? Outra coisa que ele faz é criar a Casa da Moeda, o Jardim Botânico. Então, num curto espaço de tempo, né? Porque ele fica aqui entre 1808 e 1821, ele vai trazer melhorias dentro dos aspectos culturais para esse estado que agora era sede, né? E que
Estado não, né? Para essa antiga colônia, território português, que agora era sede e referência. E aí o Rio de Janeiro vai se destacar muito nesse processo, né? Porque a nossa primeira capital foi Salvador, com o ciclo do ouro, o Rio de Janeiro ganha destaque, é transferida a capital para o Rio de Janeiro, mas com a vinda da família real, o Rio de Janeiro vai vivenciar muitas mudanças para a construção dessa nova Lisboa. Tanto é que tudo isso que eu citei aqui de criação de Dom João VI foi lá, né? Adaptando esse espaço para o cotidiano da corte, esse cotidiano que era luxuoso e que dependia de uma manutenção. Então, o Rio de Janeiro vai viver um desenvolvimento muito rápido, uma mudança de comportamento das pessoas, inclusive em relação ao consumo, né? Aumenta aí a influência daquilo que era europeu no cotidiano do brasileiro. Outra coisa que ele financia e que é um marco também é a expedição artística francesa, que traz, dentre outros artistas, o Jean-Baptiste Debré. É um ponto importante, é um artista que já caiu algumas vezes em provas, porque o tempo que ele fica no Brasil, ele constrói muitas obras que narravam o cotidiano do negro no Brasil. Desde o ciclo, desde as suas práticas na cana-de-açúcar até dentro do Rio de Janeiro, como escravos de ganho, né? Como o Vendedor de Rosas, por exemplo, que é uma obra clássica dele, a Negra Tatuada, Vendedora de Caju, que também é uma outra obra clássica de Jean-Baptiste Debré, que constrói aí as principais obras desse momento, dedicada mesmo ao cotidiano do escravizado no Brasil, né? Então, entre 1808 e 1821, nós vamos viver essas transformações. Dom João VI vai ter, a princípio, algumas dificuldades, né? Assim como Dom Pedro teve, porque ele precisava passear ali entre os interesses portugueses e os interesses dos brasileiros, né? E há uma divisão política nesse contexto que vai questionar Dom João VI em vários aspectos. Só que aí, em 1820, nós vamos viver, eu trouxe um material de revisão, então boa parte do que eu vou falar aqui não vai aparecer escrito aqui para vocês. Em 1820 vai ocorrer um movimento histórico que vai mudar isso. Que movimento histórico é esse? A Revolução do Porto em Portugal. Por quê? Estamos em 1820. A última aula que eu tive com vocês foi sobre a Era Napoleônica. Após a Era Napoleônica, a reestruturação dos estados. E aí, o questionamento dentro de Portugal era sobre o papel da coroa a partir do fim da Era Napoleônica. A cidade do Porto é uma cidade que se construiu em cima de uma dependência comercial muito grande de exploração das colônias. Com o fim do pacto colonial com o Brasil, houve uma queda muito grande comercial dentro dessa cidade. Então, é ali que vai nascer a revolução, que vai exigir uma postura do governo português. Essa revolução, ela tinha pontos fundamentais. Ela queria que o rei voltasse imediatamente para Portugal e queria também que esse rei voltasse com o pacto colonial. Porque o retorno do pacto colonial ia dar o exclusivo comercial para eles, o que levaria ao retorno das atividades efetivas dessa cidade, que dependia muito desse comércio, né? E isso acaba trazendo crises aqui para o nosso país também, porque ele fica na situação, eu vou e deixo as coisas como estão aqui, ou eu fico, né? E como aqui já existia uma crise política por conta da divisão entre os brasileiros, os interesses dos brasileiros e os interesses dos portugueses, ele acaba escolhendo ir para Portugal e deixar aqui como príncipe regente seu filho Dom Pedro I.
E é nesse espaço aqui, entre a ida dele na Revolução, após a Revolução de 1820 e 1822, é que nós vamos vivenciar a intensificação do processo de independência do Brasil. Né? Como eu disse para vocês no iniciozinho da aula, nós vamos falar dessa vinda, do caminho até o processo de independência do Brasil, já pontuando aspectos do primeiro reinado, tá? Para dar uma acelerada, porque ficamos 2 semanas aí sem aula, né? Então, com a ida de Dom João, fica aqui Dom Pedro I com a obrigação de dar continuidade às ações do pai. Porém, Dom Pedro I vai assistir aqui o fortalecimento da crise entre os brasileiros e os portugueses, cada um com seus interesses. Os brasileiros queriam o quê? A autonomia. E os portugueses queriam o quê? A centralização, né? Porque com a centralização, eles continuariam tendo as vantagens econômicas que sempre tiveram. E aí, Dom Pedro passa a viver a influência de vários grupos, né? E passando pela maçonaria, né? Pelos produtores rurais da época, pelos comerciantes portugueses, né? E ele já não tinha tanta diplomacia para lidar com isso. Nós vamos passar aqui por um período de crise considerável até o processo de independência do Brasil. Então, vamos lá. Quais conflitos políticos antecederam esse processo? Já pontuei aqui, né, os conflitos entre a ala conservadora brasileira e a ala liberal, entre os portugueses e os brasileiros, cada um com interesse diferente do outro, economicamente falando, né, que vai estourar aí nas semanas, no final do mês de agosto e no início do mês de setembro, né? Quando no início de 1822, Dom João VI envia uma carta para o filho exigindo que ele voltasse para Portugal. Dessa forma, ele atenderia os desejos dos comerciantes portugueses e, na ausência da família real aqui, o Brasil voltaria a ser colônia, né? Ou, pelo menos, daria mais vantagens econômicas aos portugueses. Só que Dom Pedro I não aceita a ordem do pai. Esse dia é marcado na nossa história como o dia do fico. No dia do fico, ele deixa claro que a intenção dele agora era a independência política do pai. E aí abre espaço para o processo de independência do Brasil, que não foi um dia em cima de um cavalo, como durante muito tempo ficou na cabeça de vocês. Foi um processo que, documentalmente, na verdade, nem foi no dia 7, foi no dia 5, porque quem ajeita as rédeas, quem vai organizar tudo isso é a Leopoldina, que é um personagem excluído pela história. Boa parte dos livros nem citam a participação efetiva dela nesse processo, mas que foi a articuladora, né, de muita coisa. Nós sabemos, vocês já sabem, isso aqui é uma revisão, que a personalidade de Dom Pedro I não era muito diplomática. Então, ele não conseguia, como eu posso dizer, articular as coisas de forma a favorecer a diplomacia, porque a diplomacia o tempo todo fosse feita. Pelo contrário, ele tinha um discurso muito agressivo e, às vezes, ele não nem terminava determinadas discussões. E ela, né, austríaca, uma mulher jovem demais, mas muito culta, ela sempre tentava articular as coisas. O que vai acontecer nos meses que antecedem a nossa independência? Dom Pedro vai buscar apoio nas regiões próximas do Rio de Janeiro para esse processo de independência. Então, ele sai do Rio de Janeiro, vai até São Paulo, passa por várias fazendas, lugares onde ele sabia que era necessário o apoio, porque, economicamente falando, era importante para o Brasil. Ele busca esse apoio até chegar em Santos, e aí tem os aspectos
particulares da vida dele. Ele tinha uma amante em Santos. Lá ele continua articulando esse apoio, enquanto aqui no Rio de Janeiro, né, enquanto no Rio de Janeiro, a Leopoldina fazia as reuniões com representantes de vários grupos da sociedade. Existia um desejo por parte dela de que isso fosse feito da forma mais fácil e menos conflituosa. Então, no dia 5 de setembro, né, antes mesmo daquela cena clássica que vocês conhecem, a Leopoldina reúne os principais representantes desse grupo, que eram a favor da independência do Brasil, e assina isso. E aí ela manda um recado para Dom Pedro, né? Tem um livro chamado Meu Adorado Pedro, que é até de uma capixaba, chama Vera Mol, que mostra, que é todo narrado em cima de cartas e bilhetes de Leopoldina, né? E lá ela diz que Leopoldina usou uma metáfora para poder comunicar Dom Pedro do que estava acontecendo, para que ninguém tivesse acesso a essa informação. Ela escreveu um bilhete e mandou levar para ele, né, durante a negociação, que é colha o pomo antes que apodreça, ou seja, tome uma atitude política, declare a independência antes que os grupos opositores se levantem contra você. E assim ele fez. Não naquela visão romântica que aparece nas obras de Pedro Bandeira para vocês. Lembrando que as telas que vocês conhecem desse momento histórico, que aparece nos materiais, que você encontra em muitas aulas aí, foi uma tela construída muitos anos depois do processo de independência do Brasil, onde queriam ali, né, a família real queria criar um herói. Por isso que Dom Pedro aparece daquela forma, né? Em cima de um cavalo. Em algumas obras ele aparece com uma carta na mão, em outras com uma espada e outra com um chapéu mesmo na mão, né? O que a gente sabe é que as coisas não foram muito bem narradas nessas obras, que tinham como objetivo real formar a imagem de um herói, de uma pessoa que lutou pela independência do Brasil. Outra coisa importante a se dizer é que não foi um movimento pacífico, como aparece em alguns lugares, inclusive nessa novela que narra a independência, né? O Brasil viveu uma guerra de independência porque os comerciantes portugueses na Bahia, por exemplo, eram contrários a esse processo de independência. Por isso que a Bahia comemora 2 vezes, né, a independência, porque vem um conflito que se estende de setembro até janeiro por conta desse processo de independência. Alguma dúvida até aqui, gente? Posso continuar? Então, vou passar para o segundo pontinho agora ainda. Professora? Oi. Como que é o nome do livro? Meu Adorado Pedro, Vera Mol. É um romance, tá? É um livro muito bonito que conta do amor dela, né, por ele, e as cartas que ela trocava com a irmã. Eu não sei se você sabe, mas a irmã dela foi casada com Napoleão Bonaparte, Maria Luísa. Então, é um romance, né? O livro é muito bonito. E aí, nós precisávamos o quê? A partir disso, o reconhecimento da independência do Brasil, que não foi uma coisa fácil, tá? Por quê? No que parece, nós tínhamos o exemplo dos Estados Unidos, nós temos a doutrina Monroe, não é? O Brasil se tornou independente em 1822. O reconhecimento estadunidense veio em 1824. O reconhecimento português veio em 1825. O Brasil pega dinheiro emprestado com a Inglaterra e vai indenizar Portugal 3 anos depois no nosso processo de independência. E aí, o que assusta nesse contexto é o reconhecimento inglês em 1827. Por que a Inglaterra vai negociar o reconhecimento? Ela vai emprestar dinheiro para o Brasil indenizar Portugal, mas ela só vai reconhecer em 1827.
Isso vai acontecer, gente, porque a Inglaterra queria garantias. Ela queria continuar tendo no Brasil independente as vantagens que ela assegurou no Tratado de 1810. E isso acaba postergando um pouco, né, enrolando para que ela assine o reconhecimento de independência do Brasil. Enquanto isso tudo, todo esse protocolo era feito aí, o Brasil fez uma eleição constituinte, formou uma Assembleia Constituinte e em 1823 tinha uma Constituição pronta. Só que Dom Pedro não quis aceitar essa Constituição. Dom Pedro buscou, de todas as formas, acabar com algumas práticas dessa Constituição que ficou conhecida, marcada como a Constituição da Mandioca. Ela durou uma noite, basicamente, né? A noite da agonia, que é quando Dom Pedro rasga a Constituição que foi construída durante quase um ano. Por que ele faz isso? Porque os poderes dele seriam limitados. E no contexto de conflito entre portugueses e brasileiros que permaneciam, ele julgava que isso era muito perigoso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai rasgar essa Constituição e vai construir uma outra Constituição, que é a Constituição brasileira que durou mais tempo, a Constituição de 1824. A Constituição de 1824, ela é uma Constituição extremamente autoritária para o momento que estávamos vivendo, né? Se você for observar, início do século XIX, toda a concretização da Revolução Francesa já tinha sido feita, né? Já existiam aspectos constitucionais mais liberais, e o Brasil opta por uma Constituição com 4 poderes. Uma Constituição que permanecia escravocrata, católica, com poder hereditário, monarquia hereditária, né? E que excluía a maior parte da população. E também tinha uma política que privilegiava, uma vez que o Senado, por exemplo, era vitalício. Então, essa Constituição, ela nos atrasa no que diz respeito a garantias individuais. Era uma Constituição que excluía mulheres, os homens só podiam participar das eleições para o Senado com 25 anos de idade, as mulheres eram excluídas, os negros escravizados eram excluídos, então a maior parte da população estava excluída desse processo. O que sobrava precisava comprovar renda para poder votar, porque o voto era censitário. Voto censitário, galera, vou lembrar aqui, é quando você tem que comprovar a sua renda para poder votar, ok? Lógico que todo esse processo feito de forma autoritária, porque foi outorgada, ou seja, imposta, ela não foi votada, a Constituição de 1824, ia provocar reações. E as reações veio do nosso país Nordeste, eu brinco sempre com isso, né? A Confederação do Equador, ela reage à Constituinte de 1824, porque era contrária a tudo que estava acontecendo no mesmo período. Tá? Outra característica dessa Constituição é que nós permanecíamos províncias. O que isso significa? Que não teríamos autonomia. Estado tem autonomia, província não. Então, o poder continuava centralizado. Vendo as práticas autoritárias de uma Constituição outorgada, reúne aí os principais estados do Nordeste, formando a Confederação do Equador. A Confederação do Equador, aqui, reunia Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Ela tem um ato de início da Confederação, um documento oficial onde eles não só diziam quais práticas deveriam ser tomadas, como também proclamavam a sua independência, construíram aí uma bandeira, né? Tudo mais. Só que, obviamente, por se tratar de uma monarquia imperialista, qualquer ação
popular que acabasse prejudicando a unidade territorial do Brasil seria abafada pelo Estado. Então, o que vai acontecer? Dom Pedro I vai mandar controlar através da força do Exército, né? Da Guarda Nacional, que vai lá, vai prender e vai matar os principais líderes desse movimento. O principal aí é o Frei Caneca, que aparece para você do lado direito, né? O objetivo, como sempre, era ter como símbolo ali, olha, não vai mais lutar contra o Estado sou eu e o que eu quero é que vai prevalecer, né? A Confederação do Equador foi um movimento extremamente organizado, tá? Que tinha, sim, uma visão extremamente liberal, contrária do que a Constituição pregava, ok? Bom, falei já da Confederação do Equador, do reconhecimento da independência, o quanto que isso foi complicado, né? Agora nós vamos citar aqui a Guerra da Cisplatina. Eu trouxe essa sequência, vocês podem até tirar foto depois e estudar em cima dela, tá? A Guerra da Cisplatina foi um conflito que aconteceu com território que atualmente é o Uruguai e que o Brasil conquista uma parte dele em 1817 com Dom João VI, ok? O Brasil conquista ali uma parte, e aí lembrando do que nós estudamos lá atrás de tratados, né? Que há um princípio que é o do Utpoci Delis, da terra pertence àquele que a ocupa. Esse princípio virou quase que uma prática, uma tradição, né? A maior parte da população desse território aí não era brasileira, era de descendência espanhola. Então, desde o momento da anexação, lá com Dom João VI, que existia problemas em organizar e reivindicação de separação. Como nós éramos uma monarquia imperialista, qualquer perda de território acabava prejudicando a imagem do rei. E é o que acontece com a Guerra da Cisplatina, né? A independência do território, nasce o Uruguai, o Brasil perde aquele território, ficou pouco tempo sobre o nosso poder, e isso já aumenta a crise em relação a Dom Pedro I, que com a Constituição de 1824 outorgada, já não estava tendo uma boa relação com ninguém. Isso foi somando a outros aspectos, ok? Ele tem conflitos com José Bonifácio, que era seu braço direito, ele tem conflitos em seu casamento, a esposa logo depois vem a falecer, ele se casa novamente. Ele tem vários problemas que se somam à dificuldade dele em dialogar e organizar as coisas. Dessa forma, ele começa a ser atacado pela mídia, né? Por conta da potencialização dos conflitos entre o Partido Brasileiro e o Partido Português, que começa a denunciar coisas da política, cargos que ele foi criando, verbas, coisas que a corte gastava, somando aos problemas da vida pessoal dele, que também não eram poucas. E é aí que vai aparecer uma figura chamada Líbero Badaró, que era um jornalista que não deixava perder nada, não. Ele falava mesmo, escrevia e tudo mais. Os conflitos entre esses partidos foram aumentando e a imagem de Dom Pedro I cada vez mais prejudicada. E aí, o que ele resolve fazer? Ele resolve, então, buscar novamente apoio, né? Quando ele vai para Minas Gerais buscar esse apoio com fazendeiros de lá, e ele é muito mal recebido. Logo depois, nesse contexto, vem a morte do Líbero Badaró, e como eles tinham conflitos, a ligação dele com a morte de Líbero Badaró era o que passava na mentalidade, no pensamento das pessoas na época. Cada vez mais ele aumentava os problemas e não tinha capacidade nenhuma de dialogar e de buscar alternativas.
Quando ele volta para o Rio de Janeiro, ele manda organizar uma festa de recepção para ele. Essa festa de recepção queria o quê? Melhorar a imagem dele, né? Ele foi maltratado lá em Minas, mas aqui ele vai ser bem tratado. Só que aí a galera não gostou e foi para frente do palácio e começou a quebrar garrafas, né? Ficou marcada aí como a Noite das Garrafadas, que mostrou que realmente a imagem dele não estava nem um pouco legal. Só que tudo que estava ruim para ele veio a piorar, porque no meio dessa história toda, ele perde o pai. Dom João VI morre. Portugal era uma monarquia hereditária, com as regras que vocês conhecem inspiradas lá na Inglaterra, né? Que a gente sabe em relação à Inglaterra. Então, se o pai morreu, o filho mais velho é que deve assumir. O filho mais velho era Dom Pedro I, rei aqui. Então, qual é a ação dele no momento? Bom, se eu estou aqui no Brasil, quem vai governar Portugal é minha filha, Maria da Glória. Só que Maria da Glória tinha 14 anos de idade. E o tio dele, irmão de Dom Pedro, não aceitou essa situação. Só um minutinho. Ele não aceitou essa situação. Por que ele não aceitou? Porque ela era menor, né? Mulher menor, aquela questão toda, e ele queria governar. E aí nasce um conflito entre esses dois irmãos, Dom Miguel e Dom Pedro. Vamos somar tudo o que aconteceu aqui? A crise desde da aprovação, da imposição da Constituição, somada à Confederação do Equador, a Guerra da Cisplatina e os escândalos denunciados pela imprensa brasileira, se uniu aos conflitos entre os dois partidos. Então, a situação de Dom Pedro I era muito complicada. E ele estava isolado politicamente. Esse isolamento político dele, essa dificuldade dele em articular as coisas, fez com que ele tomasse uma decisão trágica. Assim, né? Vou resolver isso. Ele resolve ir embora para Portugal, assumir o trono, tirar o irmão, ele entra em conflito com esse irmão, tá? Tirar o irmão do poder e assumir. E aqui ele deixa o filho, então, com 4 para 5 anos de idade, Dom Pedro II. E é aqui, nesse momento, que o Brasil vai viver a sua, entre aspas, experiência republicana. Porque na impossibilidade de uma criança assumir o poder, o Senado brasileiro vai entrar num período de regência, período regencial. Neste período regencial, os líderes eram escolhidos através de votação. Então, por isso que nós chamamos de uma experiência republicana, que nós vamos trabalhar nas próximas aulas. Dom Pedro II aqui fica, a princípio, sob a tutela de José Bonifácio. E isso fica por 9 anos e meio, quase 10 anos, tá? Que foi um período também muito conflituoso na nossa história. Sempre perpetuando entre esses dois grupos. Os liberais, que queriam a autonomia do Brasil, e os conservadores, que eram os portugueses, que queriam continuar explorando o comércio no Brasil. Ok? Eu acho que eu vou parar aqui. Nós temos aí um pouco mais de 2 minutinhos. Deixa eu ver se dá para adiantar mais alguma coisa. Alguma dúvida aqui, queridos? Alguma dúvida aqui? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Tá. Vamos aqui aos principais pontos dessa crise, né? Vivíamos uma crise financeira, e essa crise financeira vem desde o processo de independência, do dinheiro que o Brasil pediu emprestado, das confusões econômicas que ele arruma no início e os conflitos que ele tem que patrocinar. Num curto espaço de tempo foram 2, a Confederação do Equador e a Guerra do Cisplatina. O autoritarismo imposto pela Constituição de 1824, a questão sucessória que eu acabei de falar, a morte de Frei Caneca. A morte de Frei Caneca
traz também um conflito com a igreja na época, a perda da Cisplatina, que eu também citei, e as críticas da imprensa, que, como eu disse, não eram só críticas ligadas à política, mas também a coisas ligadas à vida pessoal dele. Isso tudo formou uma bola de neve, né? Uma crise muito grande que faz com que o primeiro reinado acabe aqui. Né? Acho que é isso mesmo, senão eu vou passar por cima de geral, que a gente vai ter que voltar na próxima semana. E aí, depois, regência. Eu vou ficar uma semana em geral, uma semana em Brasil, seguindo aquele primeiro cronograma da gente, tá? Alguma dúvida aqui, meninas? Cauê, bom dia, que eu te vi agora. E tinha- Oi. nessa época aí já. Eu não tinha visto. Tudo bom? Tudo jóia com você? Nessa época do Brasil, já tinha uma organização meio que política, assim, entre conservador, liberal, igual Conservador e teve no liberal. final. Sim, eles vão ficar muito mais fortes no período da regência, porque eles vão ter uma expressão política dentro do Senado. Mas sempre existiu a ala conservadora, que buscava os interesses de Portugal e a manutenção da monarquia e do pacto, né, colonial, que era o maior desejo, o retorno dele, e os liberais, que queriam sim a autonomia e o fim do vínculo com os portugueses, né? E isso vai se intensificar bastante durante a regência que a gente vai trabalhar agora. Breno, tudo bom? Marcela, Oi. na Guerra da Cisplatina, o conflito era com a Argentina, né? Não era com o Uruguai. O conflito era com a Argentina pela posse do território que hoje é o Uruguai. Ah, tá. Parte dele, na verdade, né? Parte dele. Uhum. Cadê? Por que vocês não ligam as câmeras? Eu tô com saudade de vocês. Queridos, mais alguma dúvida? Podemos findar? Mais alguma dúvida aqui? Esse material eu já mandei, já tem um tempinho para vocês lá no grupo do WhatsApp. Se precisar, a gente manda de novo, tá? Posso? Pode. Tchauzinho, galera. Até sexta-feira que vem, se Deus quiser, viu? Beijinho. Tchau. Beijo.